Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos finalizar nosso projeto Lendo os Miseráveis. Foram aí 13 semanas, é uma saga imensa, um livro que demandou de muita atenção nossa, né? E um livro que nos emocionou do início ao fim. Lá no início, a gente faz uma retrospectiva, lá no início a gente se emocionou bastante com o bispo e o seu jeito de modificar pessoas, né? Foi o caso de Jean Valjean, que ali Jean Valjean simplesmente estava era renegado ao crime ali, né? Não tinha outro pensamento, não tinha outra perspectiva de vida, então ele estava desenganado ali perante a sociedade. E o bispo de Digne ali, né? O bispo deu uma oportunidade para ele, e foi bem interessante essa oportunidade, porque a gente percebeu que foi através de um ato que o próprio Jean Valjean cometeu ali, né? Um crime que ele cometeu, como a gente sabe que ele roubou alguns pertences do bispo, e o bispo trocou assim, pagou com uma moeda diferente, né? A priori a gente pensava que o Jean Valjean, aliás, o Jean Valjean pensando que a priori que ele iria denunciá-lo, dizendo, ele roubou, ele fez isso, fez aquilo, mas foi totalmente diferente, muito diferente. E o Jean Valjean se surpreendeu com aquela atitude do bispo, que modificou completamente a vida dele. Gente, eu estou assim muito satisfeito, eu agradeço muito a vocês com esse projeto lindíssimo. Terminamos finalmente e olha, já fico engasgado só em falar desse final, né? Gente, eu nunca chorei. Eu vou confessar aqui a vocês, mas eu nunca chorei tanto no final de um livro ali. Foi o desfecho, para mim foi um dos melhores desfechos, não tinha como ser melhor. Um desfecho poético, um desfecho lindo, a morte ali como o fim de uma vida, né? E também deixou um legado enorme, enorme o Jean Valjean. Mas eu gostei muito desse desfecho, muito. Fico engasgado só de pensar. Ele Gostei muito desse desfecho que o Victor Hugo trouxe, né, pra gente. Primeiro a gente começa logo essa última semana que o Jean Valjean não aguenta mais, engasgado com todo esse sofrimento que ele carrega, e já não tinha mais ali aquele sentimento de cuidar da Cosette. A Cosette agora já é uma mulher casada, tem o seu marido para cuidar agora, né? Então ele não se sentia obrigado. Então, assim, como ele mesmo falou várias vezes aqui, que a missão dele estava cumprida. Então ele não aguentava mais aquilo que ele estava vivendo, aquele negócio que estava lhe consumindo. Então ele resolveu contar tudo para o Marius, como a gente viu. Eu nunca vi tanta honestidade em um personagem como o Jean Valjean. Para mim foi um dos personagens mais honestos que eu já conheci desde que eu me entendo por gente que leio livros, né? Mas para mim foi o personagem mais honesto que eu já conheci em toda a minha vida como leitor. E eu me emocionei muito pela honestidade do Jean Valjean, ele contando aquilo, o Marius também sentindo toda aquela pressão, né, daquele fato que o Jean Valjean estava expondo para ele, sobretudo porque sabemos que a Cosette ficou com uma quantia de dinheiro bem considerável, e o Marius pensando que esse dinheiro é um dinheiro ilícito. Então aquilo doeu muito para o Jean Valjean, e ele queria de certa forma que a Cosette se afastasse de Jean Valjean. E a gente viu ali todo o cerco que eles fizeram, né? Toda a trama que o Marius fez ali para entre a Cosette e o Jean Valjean, para que eles se afastassem de uma forma. E aconteceu realmente. Como a gente percebeu nessa narrativa dessa última semana, né? Dessa finalização do nosso projeto, a cada momento o Jean Valjean estava ficando mais distante. Não o Jean Valjean ficando mais distante dela, mas ambos se afastando, né, ali, porque a Cosette se afastando do Jean Valjean pela atitude dele, e ela também se afastando
com aquele tudo que estava ocorrendo, todo aquele negócio que ela não estava entendendo, enfim. E eu achei bem interessante essa forma que o Victor Hugo construiu ali e tudo. Mas eu acho que o que mudou totalmente ali a história que a gente viu, todas essas emoções, foi o Thenardier, né? Eu sabia, eu pensava que ele não iria mais aparecer na história, mas ele resolveu voltar e voltou com tudo. E eu não sabia que ele ia fazer esse desfecho, e foi um desfecho muito interessante para a gente conhecer a alma daquele personagem que de certa forma é um homem muito pobre, interesseiro, ou criminoso realmente, né? É tanto que vocês viram que ele foi embora dali da Europa, foi para a América, Nova York, eu acho coisa assim, e foi ser um negreiro, ou seja, ele foi trabalhar, continuou sendo ruim, aquele espírito dele, aquele jeito dele, e ali a maldade ainda que tem naquele personagem. E uma coisa que achei bem interessante que vimos nesse desfecho do romance é que o Thenardier, ele queria incriminar de certa forma ali. Ele ovacionou o Jean Valjean, mas por outro lado ele incriminou o Jean Valjean e ele não esperava o que iria acontecer, né? Como vocês mesmos viram, que ele contou tudo que aconteceu ali, que ele investigou, né? Porque a priori o Marius estava pensando que o Jean Valjean tinha matado o Javert, que o Jean Valjean tinha roubado o senhor Madeleine ali, que a gente sabe que o próprio Madeleine é o Jean Valjean. E mas aí depois o Thenardier mesmo conta ao Marius, inclusive mostra documentos, ele mostra jornais para certificando que realmente aconteceu aquilo com o Javert, não foi o Jean Valjean que o matou, foi ele que tirou a própria vida, a gente sabe que foi uma espécie de suicídio. Sobre a fortuna, a gente sabe que ele contou ali a verdade, isso Madeleine, que tem uma, uma indústria ali e prosperou muito aquela região, ajudou muita gente, enfim. E o Marius, na medida que ele foi ali contando, né, o Thenardier contando, Marius foi ficando cada vez mais pálido, mais nervoso, mais surpreso com tudo, porque ali não era um criminoso, era um anjo, ele até falava nisso, né? Mas eu acho que o principal de tudo ali, o desfecho de tudo, foi simplesmente, eu tinha esquecido dessa parte, que lá nos subterrâneos, né, nos esgotos, o senhor Thenardier tinha retirado uma parte da roupa, rasgado um pedaço da roupa do Marius. E eu disse, eu até estava pensando naquela época, quando eu li esse trecho, eu disse, vixe, aí o Thenardier ele vai incriminar Jean Valjean de alguma forma. E de fato foi isso, né? Ele incriminou o Jean Valjean dessa forma, incriminando, dizendo que ele tinha matado esse homem, que a priori ele não reconheceu que era o Marius, porque o Marius estava totalmente desfigurado, né? Cheio de sangue, cheio de seus ferimentos, estava desacordado. E o Sr. Thenardier contou toda essa trajetória desse homem, desse Jean Valjean, que salvou esse homem, não, ele tirou ali, estava nas costas, né? A gente sabe que estava nas costas do Jean Valjean, e de certa forma salvou esse homem, mas o Thenardier disse que ele não salvou, tinha matado, enfim. Mas aí o Marius juntou as pontas ali, pegou o tecido, comparou e ficou assim, absorto, todo com conflito, expulsou o seu Thenardier, dando dinheiro a ele, que eu acho que não era nem para ter dado, enfim. E saiu ali desesperado, em busca de Cosette para chamar o Jean Valjean, né? Para ir até a casa de Jean Valjean. Que a gente sabe que o Jean Valjean se isolou e estava lá na casa dele, morrendo já. E, gente, essas partes assim, eu me afoguei em lágrimas, eu chorei muito, muito emocionante. O sofrimento do homem, eu disse, caramba, como é que pode tudo que ele fez de bom para a sociedade acabar desse jeito? Aí eu até pensei nisso, isso é a troca desse destino de um homem ser tão bom, é isso que o destino traz para ele e tudo.
ele fica sozinho ali, é tanto que ele gritou muito pela Cosette e tal, e achando que a Cosette não iria aparecer, ele desmaiou várias vezes, ele deixou de comer, ele estava muito fraco, enfim, tudo ali, né? Eu fiquei muito triste pela situação toda, chorei várias vezes, foi bem triste, bem triste, bem triste. Mas aí o Marius, ele chamou a Cosette e foi em direção lá e viu todo esse processo. Para mim foi o processo mais doloroso do livro, é essa parte da morte, do processo de morte do Jean Valjean, né? O Victor Hugo descreveu de uma forma assim muito, mas muito forte, muito natural, muito incrível. Eu fiquei muito perplexo com a quantidade de emoção que aquele texto traz, né, para o leitor, e aquele processo de morte. Gente, é uma coisa muito dolorosa, a vida se esvaindo e as pessoas ali assistindo. Enfim, foi muito forte essas coisas. Esse final, eu chorei bastante, foi bastante emocionante, mas eu achei o final assim surreal. Para mim foi um dos melhores finais de todos os livros assim que eu já li na vida. Eu não acreditei que seria um final tão desastroso, mas também tão bem feito, tão complexo, cheio dos seus significados, cheio do seu simbolismo. A morte ali como um desfecho de uma vida muito, podemos dizer, puritana, mas também de sofrimento, de, de abnegação, né? Podemos dizer de ajuda ao próximo, né? Porque a gente sabe que pelo desfecho todo do romance era a função ali, né? O destino do Jean Valjean era simplesmente esse: ajudar aos pobres, ajudar as pessoas e ajudar aquela pobre menina que sofreu muito, perdeu mãe, foi largada ali na mão dos Thenardier, e nos Thenardier ela sofreu muito. E para mim essa atitude do Jean Valjean foi uma atitude muito louvável, e para mim foi um dos melhores personagens, muito. Eu estou apaixonado pela literatura francesa, gente. Eu li Dumas, sou apaixonado pela escrita daquele homem. E agora eu estou assim apaixonado pela escrita do Victor Hugo. Eu recomendo para todo mundo que tem que ler, que assim, mesmo que não seja um leitor ávido assim, mas vai lendo aos poucos como se fosse uma novela, vai lendo um capítulo por dia, enfim. Mas não deixe de ler isso aqui, é maravilhoso. É um livro transformador, um livro que modifica totalmente o pensamento do ser humano. E eu vejo assim uma vida totalmente diferente depois da leitura dos Miseráveis. É um livro para você se autorrefletir sobre o próximo, sobre a bondade, enfim, inúmeras coisas. Mas eu confesso que, como eu já disse aqui outras vezes, eu confesso que na medida que a gente foi lendo, assim, algumas partes foi bem entediantes, por causa de de o texto ser alguns pontos prolixo. Mas eu acho que esse final ganhou assim, pagou tudo que você, ou todos os pontos que você não curtiu do livro. Esse final foi avassalador. Eu solucei várias vezes, chorei. Enfim, mas é isso, gente. Esse foi minha sensação, né? Eu não estou contando aqui uma resenha, que é mais um diário de leitura. Eu agradeço bastante a vocês que me acompanharam nesse projeto maravilhoso. Como vocês sabem, esse livro eu tentei 5 vezes, eu não tinha conseguido. Eu abandonei várias vezes. Eu disse: eu não vou ler mais esse livro, não quero mais nem saber. Eu queria abuso. E eu disse: eu vou fazer um projeto, porque eu acho que isso vai me incentivar de alguma forma
e vai me dar forças para seguir. E foi dito e feito, consegui terminar e eu me arrependo muito de não ter progredido ali, de não ter forçado naquela época e ter seguido essa leitura. Foi uma leitura maravilhosa, eu estou assim, até agora pensando, faz mais ou menos faz uma semana que eu terminei de ler esse livro, terminei na semana passada, e então, tô a semana toda assim remoendo a história, esse final. Foi um final muito forte, muito filosófico, cheio de seus significados. É um final transformador, para mim um dos melhores finais que eu já li na minha vida. E é isso, gente. É um livro assim que me deixou feliz, triste no final, mas a vida é feita dessas coisas, né? Estou muito feliz com o resultado e mais uma vez reitero, agradeço muito a vocês e já vamos para o próximo projeto, que será dia 22, a gente começa a ler O Grande Sertão Veredas, que também disseram que é um livro bem complexo, um livro muito incrível, e vamos descobrir aí o que é que tem de tão interessante também nesse livro, que é considerado um dos melhores livros aí da literatura brasileira, e também eu conheço muita gente que é apaixonada por esse livro e também considera esse livro o livro da vida. Então vamos descobrir juntos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Eu amei demais. Essa interação aqui com vocês foi assim, não há dinheiro que pague isso. E é isso. Mais uma vez agradeço e vamos para os próximos projetos. E com certeza se tornou um dos meus favoritos também da vida. E é isso, gente. Um cheiro enorme para vocês e até uma próxima. Tchau.